Fala pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Caleb aqui falando para o nosso 17º capítulo do nosso podcast. Hoje mais um dia, a gente está com um convidado muito especial, um cara que tem contribuído muito aí, contribuído de verdade para o mercado de HVAC, tem dado assim, uma força grande para os técnicos em campo, né? E hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história e vai trazer um pouco de conhecimento do Doutor Refrigeração. Então já quero convidar você, coloca o seu fone de ouvido, fica ligado que nós já vamos iniciar, depois da vinheta. Maravilha, pessoal! Então nós estamos aqui hoje com o Doutor Refrigeração. E aí, doutor, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Opa, eu que agradeço sempre fazer parte aí de mais um canal de comunicação aí na linha HVACR. E esse canal com certeza tem contribuído muito para muitas pessoas aí que estão iniciando na área, para pessoas que já estão no caminho e para pessoas que já são veteranos no assunto climatização ou refrigeração. Então, assim como eu, esse canal também tem contribuído bastante para os nossos amigos e colegas aí que trabalham nessa área tão promissora. Então, para mim é um motivo de muita alegria estar participando desse vídeo aí, dessa live, juntamente com vocês. Muito bem, seja bem-vindo ao nosso canal, Doutor Refrigeração, Grande Vale. E a primeira pergunta que eu queria fazer para iniciar hoje é entender de onde vem aí esse nome, Doutor Refrigeração. Tem feito, curado muitas máquinas aí pelo caminho. Conta pra gente aí, pra gente iniciar essa conversa aqui. Então, vamos lá. Há mais ou menos aí uns 6 anos atrás, eu trabalhava em um hospital aqui no estado de Sergipe. Eu trabalhava com chiller, trabalhava com Fancoi, trabalhava no sistema de climatização. E os responsáveis pelos setores, sempre que a máquina dava algum problema, eles queriam saber o porquê do problema, para que eles pudessem tomar atitudes para que esse problema não viesse se repetir. E normalmente as pessoas que trabalhavam lá comigo, às vezes até dominavam bem o assunto, chiller, Fancoi, mas na hora de transmitir a informação nem sempre chegava redondinha, pessoalmente para os dirigentes ali do hospital. Foi aí que me apresentaram. Disseram, Watson, é melhor você ir lá, cara, porque você, assim, parece que você fala bem. Então, me levaram lá, até os diretores lá. Teve uma vez que deu um problema lá no Fancoi, teve umas válvulas lá que emperraram, travaram, e eles quiseram saber o porquê dessas válvulas terem emperrado. Então, foi quando eu cheguei, me apresentei diante deles e comecei a explicar como funcionava o Fancoi, qual a função da válvula. Então, eu expliquei de uma forma bem detalhada. Aí um dos diretores disse, caramba, bicho, você parece um doutor falando. Você é o doutor refrigeração? Foi aí que veio essa luz, entendeu? Doutor refrigeração. Então eu gravei, eu disse obrigado. Então sempre que precisava levar informações sobre o equipamento, sempre quem ia era eu. Sempre que eu precisava passar relatório, eu tanto fazia o relatório como escrito, como falava verbalmente ali para os responsáveis. Então, toda vez que o dirigente me solicitava, ele dizia, chama o doutor refrigeração. É tanto que no fonezinho, tinha um microfone lá, que a atendente chamava, sempre requisitava da seguinte forma, atenção doutor refrigeração, por favor, compareça ao centro cirúrgico. Atenção doutor refrigeração, eu sempre me chamava desse nome aí. Aí pegou o nome lá no hospital. Todo mundo só queria me chamar de doutor refrigeração. Foi aí que eu escolhi esse nome. Certo, Watson. Que bacana, hein, cara? Que diferente, então. Você, então, doutor refrigeração, apelidado aí pelos doutores. E... Tá vendo? Muito bacana, cara. E aí esse veio a ser o nome do seu canal, né? E aí eu queria... Positivo. Certo. E eu queria que você contasse, assim, como era essa experiência, que a gente sabe como é que é no meio, né, dos médicos, assim, você chegar lá e ter
o jeito de você falar, explicar para o pessoal como é que isso funciona, como é que era assim essa sua experiência, como que foi para você trabalhar fazendo assim, se tornar o doutor refrigeração? Veja só, eu tenho por formação, eu sou formado em pedagogia, eu sou professor, então já ministrei em escolas, no infantil, maternal, já lecionei também para 4º ano, então eu não quis seguir na área, tá? Eu dei uma parada por conta, até porque na minha profissão eu consigo ganhar muito mais do que um professor. E que o professor, por exemplo, eu trabalhava pela manhã, pela tarde eu tinha que corrigir prova, fazer trabalho, e à noite eu já tinha que fazer meu plano de aula, então eu trabalhava os 3 turnos. Então eu via que isso para mim não era futuro não. Nada contra para quem é professor. Então eu preferi investir na minha área, tá? Através da minha voz, eu consegui ainda trabalhar no rádio, trabalhei em 5 emissoras de rádio aqui no estado, tá? Então eu tenho experiência de lidar com o público, eu tenho experiência de falar para várias pessoas, independentemente da situação. Até porque também eu sou cristão, eu sou evangélico, então eu sempre estou ministrando em igrejas para pessoas, então falar para mim acabou se tornando uma coisa muito fácil. Então, à medida que o tempo foi passando, as pessoas sempre falaram para mim: por que você não cria um canal no YouTube, já que você fala bem? Porque transmitir conhecimento, eu acredito que seja um dom ou então treinamento. Como eu falei aqui antes, tem pessoas que até dominam bem o assunto, mas na hora de transmitir tem uma certa dificuldade, até mesmo para professores. Tem muitos professores aí que são bons na área, mas na hora de transmitir conhecimento, ele tem uma certa dificuldade. Então, eu tenho essa facilidade para transmitir conhecimento. Então, acabei unindo o útil ao agradável. Certo. E, Watson, que história interessante. Então, você já lecionou, né? Foi professor. E aí, como que você resolveu entrar para a área do ar-condicionado? Conta para nós, como que você entrou nessa área da refrigeração, que é uma área tão diferente assim? É verdade. O que aconteceu aí nesse meio campo? Eu me formei em pedagogia no ano 2000, e então cheguei a trabalhar em uma escola, trabalhei 1 ano aqui numa escola como professor. Mas nesse tempo daí, nesse período, eu já trabalhava com eletrodoméstico. Foi uma coisa que eu aprendi com meu padrasto, trabalhava com eletroportáteis, consertando liquidificador, ventilador, enceradeira, batedeira, aspirador de pó, essas coisas aí. Então, à medida que eu me formei, eu disse, não, eu agora vou ser professor. Mas eu via que a questão de ser professor me tomava muito tempo, e eu não tinha tempo para quase nada. Foi daí então que eu decidi voltar para a minha área, porém trabalhar com mais equipamento. Então, de imediato, eu queria entrar na área de refrigeração. Só que como naquele tempo eu não sabia diferenciar o que é refrigeração e o que é climatização, eu dizia que eu sempre queria aprender a consertar geladeira. Então, eu acabei encaixando isso na minha mente. Eu quero aprender a consertar geladeira. Então, encuquei isso ficou me martelando por muitos dias, até o dia que eu cheguei para meu padrasto, ele tinha uma loja de eletrodoméstico, então eu acabei falando para ele, eu chamava ele de pai, eu disse, pai, eu quero aprender a consertar geladeira, eu não quero mais consertar liquidificador e ventilador. Aí ele disse, muito bem, ele me deu carta branca, só que é o seguinte, aqui no estado de Sergipe, isso foi há mais ou menos aí uns 28 anos atrás. Nesse período, nesse tempo, para ingressar no Senai, era uma dificuldade muito grande. Não tinha as facilidades que temos hoje. Para fazer um curso na área de refrigeração, naquele tempo, era muito dificultoso. Principalmente que eu não detinha recurso financeiro para fazer um curso como esse. Foi daí, então, que me partiu a ideia de ir até uma assistência técnica autorizada.
aqui na cidade. Então, busquei essa assistência técnica autorizada, falei diretamente com o dono, que inclusive hoje já é até falecido, o senhor Raimundo. Então, eu conversei com ele, será que eu poderia aprender a consertar geladeira aqui na sua assistência técnica? Ele disse, olha, no momento eu não estou precisando de ninguém. Eu disse, não, eu não quero receber pagamento, não, eu só quero aprender. Ele disse, bom, se você quer aprender, você pode ir lá para a oficina, os meninos estão todos lá, só que é o seguinte, eu não vou te pagar nada. Eu falei, não tem problema. Então, naquele mesmo dia, eu já me dirigi até a oficina lá do pessoal. Chegando lá, o dono nem foi comigo lá, eu que tive que me apresentar lá para o pessoal. Só que o pessoal da oficina não era muito do tipo amistoso comigo. Eu fui muito hostilizado por eles naquele tempo, naquele período. E todos eles hoje são meus amigos. Hoje eles me cumprimentam, hoje eles me têm um carinho muito grande. Mas naquela época eu fui muito hostilizado por eles. Passei por momentos assim difíceis. Então me apresentei para eles, falei para eles que eu queria aprender a consertar a geladeira, queria aprender a consertar máquina de lavar, freezer, ar-condicionado, que aprender tudo aquilo aí. Só que eles não falaram nada. Oi? Queria entender o mercado, né? Queria entrar para dentro do mercado. Isso mesmo. Até porque eu não dominava nada, eu não sabia nada. Eu não sabia qual era a diferença de refrigeração e climatização. Só para você ter uma ideia. Então foi quando me apontaram um rapaz lá na oficina chamado de Radman. Ele disse, olha, Radman aqui é o mestre da geladeira. Se junte lá com ele lá e ele vai te ensinar a consertar a geladeira. É o primeiro caminho. Aí eu falei, beleza, estou indo para lá. Então, como era uma oficina de frente à outra, era muito grande, técnica, eu me dirigi até a oficina de refrigeração. Chegando lá, me identifiquei, me apresentei para o senhor Radman, ele que era o chefe da oficina lá, era o técnico da oficina. Então, eu falei para ele que eu queria aprender a consertar a geladeira. Falei assim, beleza. Mas um beleza que nunca me falou como funcionava o sistema de refrigeração, um beleza que com a importância, como funciona o sistema frigorífico, tudo isso daí, ele simplesmente não nada. Eu carrego comigo um dom que eu já nasci com ele, que é a arte do desenho. Eu sou desenhista, eu faço qualquer tipo de desenho. Então eu carregava comigo um blocozinho e um lápis. E sempre que ele estava consertando a geladeira ali, eu ficava desenhando. Eu desenhava a geladeira, desenhava o compressor, desenhava o condensador, mesmo sem saber o nome. Mas eu escrevia lá e desenhava. Oi? Ia fazendo tudo que ele fazia, você ia colocando no papel. Isso mesmo, eu desenhei até ele, sentado no banquinho. Ô, Watson, eu ia te perguntar, ele te ensinou a ser um trocador de peças? Olha, Mais ou menos isso? Na verdade, ele não me ensinou nada, pra falar a verdade. Ele não me ensinou nada. Mas eu era um cara insistente, porque eu acredito que esse foi o maior motivo de hoje eu ser o doutor refrigeração. Não desistir, ser insistente, buscar atrás, sempre correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Então eu sempre estava perguntando a ele, Radman, por que isso? Radman, por que aquilo? E tinha hora que ele jogava a ferramenta no chão e saía. Ele se sentia incomodado ali com a minha presença. Mas eu não estava nem aí, porque o dono da empresa estava sabendo que eu estava ali. Então eu perguntava a si mesmo. Então eu sempre ficava perguntando. Quando eu já enchia aí umas 10 a 12 folhas de tudo aquilo que eu estava fazendo para tentar aprender a consertar a geladeira, eu disse, bom, agora eu acho que eu já estou pronto já. Falei bem assim mesmo, para a geladeira. Uhum. Máquina de lavar, que era aquelas máquinas de lavar convencionais que tinha antigamente, a Gran Luxo, Super Luxo, aquelas máquinas enormes, pesadas da Brastemp. E o Westinghouse também, o White Westinghouse.
Então eu fui na oficina, o menino que trabalhava com máquina de lavar já era mais amistoso comigo, o Toniquinho, ele me ensinou muita coisa sobre máquina de lavar. Só que a afinidade, o que eu queria na realidade, era aprender a consertar a geladeira. Então, como eu vi que aquilo que eu achava que eu precisava para consertar a geladeira já era suficiente, o que foi que eu fiz? Fui para uma assistência técnica, outra na verdade, perguntando se estava precisando de técnico. Aí disseram, é para você? Eu disse, sim. Oi? Já foi encarar o mercado, já foi ser técnico já em outra empresa. Ô, Watson, deixa eu te fazer uma pergunta de cortar aqui. Assim, nesse meio tempo, você já tinha deixado de trabalhar como professor e entrou no mercado da refrigeração e meteu as caras, como a gente costuma dizer, para aprender a consertar. Com a cara e a coragem. Vou te falar, parabéns pela sua coragem, viu, cara? Não tive a ajuda de ninguém, para você ter uma ideia, eu ia a pé e voltava a pé. Eu não tinha dinheiro para pagar a condução. Por meu padrasto, a gente assim, nós éramos uma família muito humilde, muito simples. Ele disse, olha, você quer ir vir todo dia lá, agora eu não vou pagar a sua passagem não. E nem bicicleta eu tinha, então eu ia a pé. Eu saía de manhã, 7 horas da manhã, durante o horário do almoço eu não vinha para casa, ficava lá, por conta da distância, dava mais ou menos aí uns 3,5 km da assistência técnica até minha casa. Então, eu ia de manhã e só voltava às 5 horas. No horário do almoço, aqui as empresas, meio-dia fecha e abre às 14 horas. A maioria das empresas aqui na cidade, até hoje, fecham no horário do almoço. Então, lá fechava no horário do almoço, eu ficava esperando o pessoal chegar. Então, eles viam que eu estava lá e disseram, rapaz, você não vai almoçar não? Eu digo, não estou com fome não. Mas eles viam que eu estava com fome. Tinha horas que a fome batia, me dava tontura, me dava cansaço. Então, era assim, uma coisa muito dolorosa para mim. Tinha alguns que se compadecia, trazia laranja, trazia pão com mortadela, trazia suco para mim, se compadecia da minha situação. Teve um lá que até foi tentar falar com o dono para ver se não me encaixava como ajudante. Mas o dono disse, não estou precisando de ninguém. Então eu fiquei nesse batido aí por mais ou menos uns 40 dias. Eu frequentei todos os dias, indo e vindo, para tentar, no mínimo, aprender a consertar a geladeira. Foi aí quando eu fui nessa assistência técnica, perguntei se estava precisando de técnico, o dono disse, é para você? Eu disse, é. Você trabalha com o quê? Eu disse, eu trabalho com geladeira, trabalho com máquina de lavar, trabalho com eletrodoméstico, sendo técnico de refrigeração. O Watson é o famoso, fazemos de tudo um pouco aqui. Para máquina de lavar eu já tenho um técnico, eu preciso de um técnico de refrigeração. Eu disse, sou eu. Então o primeiro serviço que ele me deu, consertar um freezer. O freezer estava desligando, era um freezer novo, estava na garantia. Estava desligando o protetor térmico. Funcionava um tempo, mas logo desarmava o protetor térmico. Como eu não tinha conhecimento na elétrica, na área de refrigeração, eu comecei a bater cabeça ali naquele serviço. Entendeu? Hoje eu tiraria de letra, com certeza. Mas naquele tempo eu não sabia o que era. Então eu falei para o motorista, eu disse, vai ter que levar o freezer lá para a oficina. Ele disse, mas o que é? Eu digo, então, o problema aqui é complicado. Não vou conseguir resolver aqui. Vai ter que levar para a oficina. Então, colocamos o freezer em cima do carro e levou para a oficina. Chegou lá na oficina, o aparelho ficou em teste aí por 2 dias e não apresentou problema nenhum. Aí, o que foi que o dono fez? Mandou um técnico lá na casa do camarada. E chegando lá, constatou que era baixa tensão. A energia elétrica abaixo do valor da nominal de trabalho do aparelho. Ele disse, cara, o aparelho não tinha problema nenhum e você mandou trazer o aparelho para a oficina. Então eu já fiquei queimado naquele primeiro serviço aí. Mas aí ele me deu um segundo serviço, que foi trocar o compressor de um refrigerador Consul, uma biplex, aquelas biplex antigas. Eu disse, meu Deus, e agora? Eu nunca tinha soldado, nunca tinha mexido com aparelho de solda. E ele me deu logo um oxacetilênio para substituir um compressor. Imagine a situação. Mas mesmo assim, eu ia te perguntar, eu vou falar assim, eu já passei perto, assim, uma solda aí, um oxacetilênico, mas eu vou falar, como que você pôde encarar essa de pegar alguém que nunca fez uma solda na vida, olhar para aquele negócio
e falar, agora eu vou te soldar. Vem aqui que vamos resolver. Graças a Deus, e não seja Deus por isso, eu sempre tive a vontade de querer aprender. Mesmo sem saber, eu me submeti à situação para pelo menos aprender alguma coisa daquilo. Então eu fui assim mesmo para a casa do cliente. Chegando lá na casa do cliente, cortei os tubos com alicate. Eu nem sabia que tinha cortador de tubo. Cortei com alicate. E depois tentei abrir os tubos com o próprio alicate e com prego para encaixar no compressor. Caramba, cara. Encaixei os tubos ali. Aprendeu na raça. Isso é aprendeu na raça. Tá vendo? Mas aí agora é que veio a pior dificuldade de acender o oxacetilênio. E agora? Eu tava... Para quem trabalha com solda, sabe que para acender o oxacetilênio, primeiramente a gente acende o acetilênio, para depois o oxigênio. Só que eu não sabia de nada disso, primeiro eu estava abrindo o oxigênio. Como é que eu vou acender um PPU abrindo primeiro a caneta do oxigênio? Não vai acender nunca, o oxigênio não pega fogo. E aí agora? Então, acabei gastando uma quantidade enorme de gás ali e liguei de novo para a empresa. Eu disse, olha, vai ter que levar a geladeira para a oficina porque acabou o gás aqui. Aí o camarada, caramba, qual foi o gás que acabou? As 2 garrafas estavam cheias. Eu digo, olha, foi o da garrafinha verde, o oxigênio. Você conseguiu. Eu disse, ó, esse aparelho deve estar com algum problema aqui, porque ele não está acendendo. Ele, tá bom, de volta aí, traga tudo de volta. Levou a geladeira lá para a oficina, o cilindro de oxigênio estava vazio, de tanto eu abrir ali para tentar acender o oxigênio. E não consegui. Então o dono da empresa, vendo tudo aquilo dali, acabou me demitindo. Só fiquei uns 3 dias nessa empresa aí, 3 dias. Então, aquilo para mim seria um motivo para que eu pudesse desistir, não é? Tentei o primeiro serviço, não deu. Tentou o segundo serviço, não deu. E eu fiquei, caramba, e agora? Mas eu não vou desistir. Eu vou continuar aprendendo. Então, o que foi que eu fiz? Fui em outra assistência técnica, não desisti não. Agradeci o rapaz lá da empresa, fui em outra assistência técnica e perguntei a mesma coisa. Você não está precisando de técnico aí, não? Ele disse, olha, eu preciso de um técnico em refrigeração, agora que trabalhe também com eletroportáteis. Eu digo, opa, minha área, tamo junto. O que eu vou consertar aí? Ele disse, olha, aqui você vai ter que trabalhar com aspirador de pó, vai ter que trabalhar com micro-ondas, vai ter que trabalhar com todo o eletroportáteis da Electrolux. Eu digo, beleza, eu já trabalhava com eletroportáteis, então para mim era uma coisa fácil. Ele disse, mas também vai ter que atuar na área de refrigeração. Eu disse, tranquilo, para mim tá show de bola. Então, chegando lá na oficina, ele me apresentou os colegas lá. De imediato, eu digo, eu tenho que me apegar a alguém aqui. Eu tenho que encostar em alguém para aprender mais. E é aquilo. Deus, ele sempre nos abençoa. Deus, ele sempre escolhe alguém, levanta alguém para nos abençoar. Nós jamais estamos sozinhos. Deus, ele sempre age. No momento que você acha que não aguenta mais, é justamente nessa hora que Deus mostra para você que ele é benevolente, que ele é abençoador, que ele abre caminho. E Deus colocou alguém ali na minha vida. O meu colega Valdir. Valdir chegou ali para mim. Eu falei para ele, rapaz, olha, eu estou aqui para trabalhar com eletroportáteis e refrigeração, mas é assim, eu preciso aprender mais na área de refrigeração. Ele, não, beleza, eu vou passar algumas dicas aqui para você. Eu digo, opa. Então, sempre que ele ia fazer algum serviço, eu ficava sempre olhando, desenhando. Naquele tempo não tinha celular para estar filmando. Então, anotando tudo que ele falava. Ele disse, olha, aqui é um compressor, aqui é um relé, aqui é o filtro, aqui é o condensador, aqui é o evaporador. E eu sempre... Mas ele fez eu pagar um preço caro por isso, viu? Ele chegou para mim e disse, olha, eu vou te ensinar, mas sempre que chegar a geladeira aqui para trocar o gabinete, quem vai trocar é você, eu não vou pegar na lã de vidro, não. Eu digo, não, eu troco sim. Mal sabia você. Mal sabia você o que estava te esperando, né, cara? Uns 28 anos atrás, os aparelhos eram todos de lã de vidro. Aquela lã de vidro branca, aquilo ali, meu Deus, quando pegava a pele,
cortava, furava, ficava espetado. Nessa empresa não tinha EPI, não tinha equipamento de proteção individual, não tinha óculos, não tinha luva, não tinha nada. E eu pegava com a mão crua, aquelas lãs de vidro, para trocar gabinete. Ele me mostrava qual era o produto e eu fazia. Porque era uma assistência técnica autorizada e antigamente fazia-se troca de gabinete. Então eu já troquei vários gabinetes ali, vários, tirando e colocando aquela lã de vidro. Tudo isso para ele me dar dicas de como consertar a geladeira. Então ele acabou me passando essas dicas aí, só que eu tive que pagar um alto preço. Então eu trabalhei ainda nessa assistência técnica, consegui trabalhar 3 anos. 3 meses nessa assistência técnica, porque apareceu uma instalação de um ar-condicionado para mim fazer. Ele disse, olha, tem um ar-condicionado aí para você instalar. Eu nunca tinha instalado um ar-condicionado. Peguei logo uma multi-split da Springer 3,5 TR. Aí não sei se vocês conhecem aquela máquina com condensador remoto. Eu não sabia nem para onde é que ia. Aí eu cheguei para ele, rapaz, essa máquina eu nunca instalei não. Nunca instalou? Eu disse, não. Mas não sabe fazer nada? Eu digo, não sei não. O máximo de refrigeração que eu sei é consertar geladeira e freezer. Aí ele falou, beleza. Aí ele pegou e foi conversar com o pessoal na oficina para tomar informação sobre mim. Esse rapaz só trabalha com geladeira e freezer. Aí teve um lá que me queimou. Eu disse, não, ele está aprendendo aqui, ele não sabe de nada. De refrigeração, ele não sabe de nada. Me queimou para ele. Aí ele acabou me mandando embora. Aí fui embora também dessa empresa. Me mandou embora. Mas é aquilo, eu não desisti. Fui em outra assistência técnica também. Você insistiu até dar certo, hein, cara? Até dar certo. Chegando nessa outra assistência técnica, conheci mais outro colega chamado Roberto. E nesse tempo eu já era cristão. Ele também era cristão. E ele chegou para mim e disse, olha, cola em mim que eu vou te ajudar. Aí eu falei, opa, aí sim, agora eu vou aprender. Então eu ficava direto com ele lá na oficina. Sempre que chegava geladeira, freezer, ar-condicionado, ele sempre estava me mostrando ali. Como a gente trabalhava na oficina, eu me colocava na função de ajudante dele. Eu disse, ó, Roberto, eu vou ser seu ajudante. Eu fui contratado como técnico, mas vou ser seu ajudante. Ele, não, beleza. Então eu trabalhei nessa empresa aí por 6 meses. Então pude aprender muita coisa. Tanto na área de... Melhorou, né? Já melhorou. Como na área de climatização. Foi daí então que o dono da empresa faleceu, o seu Agnaldo faleceu, e a empresa não quis dar continuidade na empresa, resolveu fechar a empresa. Aí eu digo, pronto, já estou desempregado de novo e já bati a assistência técnica todinha daqui. E agora, para onde é que eu vou? Foi aí que me apareceu um irmão lá da igreja que pediu para mim ir até a empresa Santista Têxtil, a Alpargata Santista, que lá estava precisando de técnico. Fui até a empresa. Chegando lá, ele mandou procurar uma pessoa lá, eu procurei. Ele disse, olha, nós estamos precisando aqui de alguém para trabalhar na linha comercial e na linha doméstica, porque nós temos bebedouros, temos refrigeradores, mas também vai ter que trabalhar aqui com ar-condicionado de janela, vai ter que trabalhar com ar-condicionado tipo central. Aí eu disse, eita, e agora? Aí ele disse, e aí, topa ou não topa? Eu digo, tô dentro. Vou aqui, aí, beleza. Ô, Watson, eu ia te falar assim, você é o exemplo daquele ditado, se te derem uma mega oportunidade de fazer algo grandioso e ganhar um dinheiro, mesmo que você não saiba, você vai lá, daí você descobre como é que você faz. Eu vou, não desisto não. Uma ideia, eu vou dar uma palhinha aqui para vocês. Eu cheguei a fazer atendimentos também na área de fogão de piso, fogão doméstico da linha residencial. Então eu nunca tinha trabalhado com fogão na minha vida. Chegava na casa do cliente, aí eu perguntava para o cliente, o que é que está acontecendo com o fogão? Aí o cliente dizia, ó, e essa boca não está acendendo. Eu não sabia nem como ligar o fogão. Então eu ia de trás do fogão, veja só, ia para de trás do fogão, colocava a mão assim por detrás, para dizer que estava mexendo em alguma coisa e falava para o cliente, liguei essa boca para me ver. Então eu ficava ligado no botão que ele ia e aonde ele iria apertar para o fogão funcionar. Eu digo, opa, é naquele botão ali. Aí eu, beleza. Precisava dessas estratégias aí para não passar feio na casa do cliente. Então várias vezes eu fiz isso, não sabia como ligar o equipamento,
tinha vergonha de falar para o cliente que não sabia como ligar o equipamento, então pedia para o cliente ligar o equipamento para mim. Então, o camarada lá na Alpargata Santista me mostrou toda a fábrica, me mostrou secadores de ar comprimido, eu nunca tinha trabalhado com isso, me mostrou centrais de ar-condicionado da Springer, nunca tinha trabalhado com isso, me mostrou uma série de máquinas. Ele disse, aí, topa para fazer o teste? Eu digo, na hora, tamo junto aí. Ele, beleza, vou pedir. Ele não passou, se ele tivesse passado uma prova escrita para mim, com certeza eu teria reprovado ali. Se ele tivesse feito um teste prático, eu também teria reprovado. Mas Deus permitiu que ele não fizesse teste nenhum comigo. Simplesmente já mandou fazer o exame admissional, fiz os exames, passei tudinho nos exames e já comecei a trabalhar. Então, na minha cabeça, eu não conheço de muita coisa ou de nada disso daqui. Eu vou ter que aprender isso daqui. Então, imediatamente foi o que eu fiz. Limpeza de filtro de todos os ar-condicionados. Todos. Às vezes eu não sabia, tinha muito ACJ, muito ar-condicionado de gaveta, então às vezes eu não sabia como tirar o filtro, perguntava para as pessoas, como é que tira esse filtro aqui? As pessoas do setor me ensinavam, então comecei a limpar todos os filtros. O horário de trabalho inicial foi de 6 da manhã até as 14. Então o que é que eu fazia? Após as 14 horas eu ia lá, batia o cartão, só que voltava para a oficina, me trancava na oficina, apagava as lâmpadas da oficina e ia começar a desmontar os ACJ, os ar-condicionado de janela. Saía desmontando, desenhando o esquema elétrico, fazendo uma série de testes ali. Então eu pude, sozinho, sem a ajuda de ninguém, como testar compressor, como testar motoventilador. Tinha horas que dava cada pipoco lá na oficina com os disjuntores desarmava. Eu já para ninguém ver que tinha gente ali. Então, todos os dias, durante uns 3 meses, eu fiquei nesse batido aí, indo todos os dias, ficando até as 17 horas. Após os 3 meses, o meu chefe descobriu que todos os dias eu ficava lá. Então ele chegou para mim e falou, o que é que você fica fazendo na oficina aí? Aí eu não podia falar a verdade para ele, eu tive que omitir isso daí. Eu disse, olha, o que acontece é o seguinte, eu vi que tem muitos aparelhos aqui que estão em condições de conserto. Então, como durante o meu horário de trabalho é muito corrido, é muita máquina para me verificar, então eu fico depois do horário de trabalho para tentar colocar essas máquinas para funcionar. Ele disse, só que isso é hora extra, e a empresa não paga hora extra nesse sentido. Eu digo, não precisa me pagar nada não. O que eu faço de coração. Aí ele falou, beleza. Não, Ganhou o chefe aí. Você tinha uma boa intenção no coração, né? Você só precisava ralar para aprender a consertar esses equipamentos, né? Eu disse, ele disse, não, vai para a empresa não paga. Não, fica tranquilo. Foi aí que você garantiu a vaga. Então, aí após os 3 meses, de tanto dar curto-circuito, de desmontar e montar aparelho, eu pude pegar a habilidade. Porque, graças a Deus, eu sempre tive facilidade de aprendizado. Tem pessoas que têm muita dificuldade de aprender. Eu digo isso porque eu já ministrei aqui em 2 escolas aqui no estado. Eu já fui professor da área de climatização. Então, eu já formei várias turmas, mais de 20 turmas eu formei aqui. Então, hoje eu consigo ver nos olhos do aluno quando ele realmente aprendeu algo ou não. Eu consigo ver isso hoje, por experiência. Mas uma experiência que custou muitas lágrimas, eu posso assim dizer. Me custou dias de fome, me custou sede, me custou choque elétrico, levei vários choques. Teve uma vez que eu levei um choque lá tão grande que até o cérebro ficou doendo. Eu sozinho ali mexendo, sem querer, encostei no cabo energizado, levei. Eu poderia hoje estar frito, morto, porque estava com as portas fechadas da oficina, fazendo esses testes aí, aprendendo nos aparelhos da empresa. Para vocês terem uma ideia, muita coisa eu tive que aprender sozinho, porque primeiro só tinha eu lá na área de refrigeração e climatização. Não tinha mais ninguém. Eu não tinha para quem perguntar. Às vezes eu procurava algum eletricista lá, em off, no escondido, para perguntar para ele como é que ligava um capacitor, como é que testava um capacitor.
E ele, caramba, bicho, você trabalha com isso, mas não sabe testar. Eu digo, fale baixo, rapaz. Eu quero que você me ensine como é que liga esse carro aqui. Então, esse eletricista me ensinou muita coisa. Tinha um mecânico lá também que tinha conhecimento na área de refrigeração, chamado Jorge. Ele também me passou muitas dicas na área de ar-condicionado. Então, eu sempre fui guardando tudo aquilo que as pessoas me falavam, sempre anotando no meu caderninho, sempre anotando essas informações. Depois de um ano que eu já estava nessa empresa, foi que abriu inscrições para curso de refrigeração, mecânico de manutenção, comandos elétricos. O primeiro curso que eu escolhi, qual você acha que foram? De refrigeração. Aí o meu chefe, eu falei para ele, eu quero fazer o de refrigeração. Ele disse, caramba, rapaz, você já trabalha na área de refrigeração, quer fazer curso para quê? Eu digo, não, porque às vezes sempre tem algum detalhe que a gente acaba esquecendo. Você fala assim, eu quero aprimorar o conhecimento, quero lembrar de algumas coisas que eu já esqueci, vai que eu preciso, entendeu? Então eu disse para ele, sempre tem algum detalhe que a gente acaba esquecendo. Então é muito importante eu fazer esse curso de reciclagem. Será uma reciclagem muito importante. Então eu fiz, foi um curso básico, um curso de 3 meses, mas nesse curso eu pude aprender muita coisa que eu não sabia. Porque na realidade eu não sabia de quase nada. Eu só sabia praticamente fazer manutenção preventiva. Foi Deus que me abençoou e me ajudou, porque nunca tive um problema crítico lá. Quer dizer, de ter tive, mas eu joguei nas costas do eletricista. Eu chegava pro chefe lá e digo, o problema lá é elétrico, tá? Tem que chamar o eletricista lá. Pronto, já tirava o meu quarto de banda, entendeu? Mas, graças a Deus, eu pude aprender bastante esse curso. Após esse curso de refrigeração, eu fiz um curso de mecânico industrial, eu fiz um curso de comandos elétricos, que até então não conhecia nada de elétrica, só conhecia o básico de elétrica. Várias vezes o meu chefe vinha perguntar para mim coisas relacionadas à elétrica, e eu ficava ali falando besteira. Então, eu procurei, de uma certa forma, melhorar o meu vocabulário, principalmente na área de elétrica. Hoje, na nossa área, tem muitos colegas de trabalho que pecam, principalmente na área elétrica. Eu vejo hoje a área elétrica como uma coisa assim muito dificultosa para pessoas que já estão na área. Então, através desse canal, eu procurei ajudar, de certa forma, aos colegas aí também. Uau, que história. Vadson, vendo aí a sua história, cara, eu fiquei aqui viajando, né, e tentando imaginar esse cenário há tanto tempo atrás e vendo a dificuldade que você passou, né, de mercado para aprender. Poxa, como era difícil, né, você querer aprender para trabalhar, né, naquela época. Hoje em dia, beleza, a gente tem internet, tem, sei lá, tem livros, né? Tem os fabricantes dão treinamentos, manuais, quantos manuais? Até mesmo escolas, né? Hoje em dia tem mais escolas do que antigamente, né? Cara, eu queria te perguntar uma coisa, que você falou que era muito difícil, sobre como é que foi a questão do Senai, que você falou que era muito difícil, né? Conta um pouquinho do Senai nessa época, em relação ao que a gente tem hoje, não comparando um com o outro, né? Mas, poxa, era muito concorrido aquela época, tinha acesso, como é que era? Hoje, praticamente todo mundo já passou por um curso do Senai, né? Hoje existem várias escolas, hoje existem vários centros de treinamento, né? Existem cursos online do próprio Senai. Mas nessa época, cara, como é que foi? Você falou que era difícil o Senai, mas como que era isso aí? Vamos, o pessoal que assiste aqui, para eles entenderem um pouco do que o pessoal de antigamente passava. E também para entender, além disso, a importância de fazer uma escola que te ensine uma profissão, né? Sim. É verdade. Naquele tempo, só tinha uma unidade do Senai aqui, somente uma escola. Só que era uma escola que, para você adentrar, teria que fazer uma ficha, teria que depois fazer tipo um vestibular para entrar. Eles iam aplicar uma prova para você. Se você conseguisse passar na prova, você entraria e faria o curso. Porque antigamente eram as empresas que bancavam o Senai. Hoje, entre aspas, o Senai anda com as próprias pernas.
porque todos os cursos, ou a maioria dos cursos, são pagos. Mas naquele tempo o Senai era mantido pela indústria. Só que para entrar era uma dificuldade terrível. Eu digo isso porque assim que eu entrei na Alpargatas Santista, eu tentei de várias formas, várias maneiras, fazer um curso na área de refrigeração. Porque como funcionário, eu tinha esse direito. Só que eu só vim conseguir um ano depois. Um ano depois, com muita dificuldade, foi o que o meu chefe chegou para mim e disse, olha, está tendo uns cursos aí. Porque assim, para cada empresa era aberta algumas vagas. A empresa não tinha a totalidade de vagas. Como aqui no estado tinha muitas indústrias, muitas empresas, então era somente algumas vagas que eram liberadas. Então as empresas selecionavam quem iria fazer esse curso e colocava para fazer esse curso. Então eu só consegui fazer um curso de refrigeração um ano depois que estava na fábrica. Mas foi um ano de sofrimento, um ano de tortura, um ano de... Tinha horas que eu dizia, meu Deus, eu me escondia quando meu chefe dizia o seguinte, olha, o secador de ar comprimido parou, vai lá ver o que é que era. Eu dizia que estava com dor de barriga, com dor de cabeça, várias vezes eu fui pro médico sem estar com dor de cabeça nenhuma. Eu dizia, doutor, tô com a cabeça doendo, ele vou lhe dar um atestado. Então eu ia para casa para me esconder do problema. Então era difícil, mas tinha uma hora que eu tinha que encarar o problema de frente. Para vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu mexi numa câmara frigorífica, eu fui colocar fluido refrigerante pela linha de descarga. Na hora que eu abri a linha de descarga, foi fluido para tudo quanto é lado, numa pressão enorme. Eu digo, caramba, não é por aqui não. E por onde é que é? Um compressor Bitzer, um Bitzer 5. Então eu não sabia como trabalhar com esse equipamento, mas eu tinha força de vontade. Então muita coisa eu tive que descobrir sozinho. Eu tive que buscar sozinho uma informação, fazer a minha análise, por onde será que é, fazer o desenho ali. Hoje a unidade do Senai é uma unidade muito mais estruturada. Eu digo isso porque eu fiz um curso de climatização no Senai de São Paulo, ali no Ipiranga. Eu morei 12 anos aí em São Paulo, então eu estudei na unidade do Ipiranga aí, fiz um curso de climatização, um curso de 800 horas, fiz também hidráulica e pneumática no Senai da Vila Alpina, fiz mecânico industrial no Senai da Vila Alpina também, fiz comandos elétricos no Senai da Vila Alpina. Então hoje eu pude aprender uma série de coisas. Fiz eletrônica analógica também, então sempre procurando unir o útil ao agradável, sempre procurando aprender aquilo que eu não tive condições de estudar na época. E o que eu ia comentar é o seguinte, nessa época aí você passava esses apuros, né? Poxa, eu vou ter que fugir para mim não encarar esse problema. Hoje em dia a gente tem isso. Eu, por exemplo, já passei por uma situação, só que não foi tão crítica, né? Porque, beleza, eu vou lá no cantinho, aí eu vou no celular e, procuro rapidinho e consigo que resolva, né? Então, aí a gente vai lá, doutor refrigeração, deixa eu ver aqui como faz um teste e volta pro cliente, a gente sabe tudo e vamos lá. Ô, Caleb, eu ia fazer imaginando um pouco antigamente. Eu ia fazer um outro comentário que fica assim, você entra no YouTube, pesquisa no Google, ou então liga para aquele seu colega e fala, poxa, como é que você sabe como é que faz tal coisa, cara? Eu falo... Cara... É complicado. Aí eu queria fazer outro comentário. Eu queria fazer outro comentário. Queria que você também comentasse sobre isso, né? O quanto que o mercado ele mudou. A gente falou disso nos outros podcasts aí, poxa, o pessoal não gostava de compartilhar conteúdo, o pessoal não gostava de ajudar, né? Hoje em dia, graças a Deus, o próprio fabricante insiste em ensinar, né? Porque, beleza, nós entendemos que quando a gente compartilha o conteúdo, o que a gente sabe e tal, não é só eu que ganho, todo mundo ganha, né? Então, se eu ensino, poxa, eu vou ficar melhor do que eu sou, e agora eu vou ter pessoas junto comigo, né, que aprenderam comigo, eu vou aprender com elas, e assim todo mundo cresce. Maravilha. Mas, cara, você como professor, né, e deu para perceber que, poxa vida, você se comunica muito bem, né, você fala muito bem, tem o seu canal, passa assim, uma mensagem muito clara. Só que eu percebo que, no geral, né, na área de atendimento,
a comunicação, ela às vezes falha e atrapalha. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância de uma comunicação eficiente. Sabe por quê, cara? Antes de você responder, só fazer um adendo. Eu já vi testemunho, não foi de um, mas foi de vários clientes, né? Hoje eu trabalho com indústria, né? Dentro de algumas fábricas e tal. E também alguns residências. E às vezes a gente chega dentro da fábrica e o cara fala assim, olha, a empresa saiu daqui porque os técnicos, eles eram bons, a empresa tinha o ferramental, o pessoal conhecia, mas o técnico não sabia conversar com o pessoal, o técnico ele era grosso, ele era sem educação. Eu falava, caramba, olha por que perdeu o contrato, entendeu? Cara, comenta um pouco sobre a importância da comunicação aí no nosso dia a dia. Veja só, eu passo por isso no dia a dia, porque hoje eu trabalho para mim, hoje eu tenho a minha empresa, então eu passo por isso todos os dias. Até pouco tempo atrás, teve um cliente que me fez uma reclamação de um técnico que foi lá na casa dela, era até um refrigerador Electrolux que estava bloqueado. Então o técnico foi tentar desmontar o aparelho na marra. O aparelho cheio de gelo internamente, saiu puxando as placas, acabou quebrando algumas partes da geladeira do cliente, e o cliente disse, moço, calma, moço, é assim que desmonta? Ele disse, é assim mesmo, isso aqui dá trabalho. E plá, plá. Mas, moço, o senhor está destruindo minha geladeira. Não, moça, pode deixar que eu sei o que estou fazendo. E desmontou na marra o aparelho do cliente. Fez uma mudança lá no aparelho, tirando a originalidade do aparelho, tá? Eu não sei se ele tentou uma experiência no aparelho do cliente, e o aparelho do cliente ficou com problema aí por mais ou menos 2 meses. 2 meses ele indo na casa do cliente para tentar resolver o problema. E como não conseguiu resolver o problema, chegou uma hora que o cliente disse, basta, já tem 2 meses que o senhor está vindo aqui na minha casa e meu aparelho nunca fica bom. Aí ele ainda foi grosso com o cliente. Discutiram lá os dois. O cliente disse que ia abrir um processo contra ele e acabou me passando toda a situação. De imediato, eu tive que desmontar o aparelho para fazer uma autoanálise, tá? E o que foi que eu aprendi com isso? Se você não domina determinado equipamento, antes de mexer, busque informação. Eu mesmo faço isso. Às vezes os clientes ligam para mim e dizem, olha, eu estou com a máquina que está apresentando o erro E8. Eu disse, qual é a marca do seu equipamento? Marca X. Beleza. O que é que eu faço? Tabela de código de erro, marca tal. Erro E8. Eu vou logo no Google. Não é pecado você fazer isso. Por quê? Eu já vou preparado, sabendo onde pode estar o problema. Entendeu? Agora, muita gente acaba mexendo no equipamento, às vezes sem ter noção disso. Nós temos que entender o seguinte, para uma dona de casa que viu todos os alimentos perdidos ali por conta de um aparelho que acabou deixando de funcionar, ela já está com a mente a mil. É estresse, às vezes, do marido, estresse dos filhos, estresse da geladeira que quebrou. Então, a mente dela já está ali, olha, perturbada. Então, quando a gente chegar na casa do cliente, primeiramente, nós temos que mostrar total domínio, total controle da situação. A gente não pode trabalhar à base do eu acho, quem sabe, talvez. Não, nós temos que falar para o cliente o seguinte, olha, o seu aparelho está nessas condições aqui, eu vou ter que fazer isso daqui, vou ter que testar esses componentes aqui, vou fazer esse procedimento aqui e a senhora vai ficar observando o aparelho. Nós temos que deixar o cliente totalmente ciente de todas as possibilidades. Porque às vezes acontece o seguinte, o cliente não domina do assunto, ele está esperando que você passe para ele o que é que está acontecendo com o equipamento dele. E às vezes o cliente já tem noção. Às vezes o cliente entrou lá no canal Doutor Refrigeração, viu mais ou menos onde é que está o problema, como é que faz para resolver e está só esperando o técnico ir lá. Agora vamos lá. No canal Doutor Refrigeração eu disse que o problema é o sensor que levou o aparelho ao bloqueio. Aí chega o técnico lá e diz, então, minha senhora, o problema aqui é o seguinte, viu? É o motor que tá ruim.
trocando o motor, olha, fica show de bola. Ou seja, uma informação totalmente errada. O cliente diz, espera aí, o motor tá ruim? O motor tá ruim. Sim, meu amigo, mas o motor tá funcionando então, mas ele tá sem compressão. Eu já vi muito dessas situações aí, entendeu? Dos técnicos acabarem enganando os clientes. É por isso que hoje, quando nós chegamos na casa do cliente, o cliente já vem com desconfiança com a gente. Já olha pra gente, olha, tem uns que já vem até com 5 pedras na mão, entendeu? Esperando você dar uma deslizada ali para ele lhe quebrar no pau. Então, quando nós chegamos na casa do cliente, primeiramente, nós temos que ser super educados com o cliente, porque o cliente, ele é o nosso patrão. Segundo, às vezes nós temos que ser até psicólogo, viu? Para lidar com o cliente. Temos que fazer toda a leitura do cliente, saber mais ou menos como é o comportamento do cliente para saber lidar com ele. Então, tudo isso nós temos que fazer análise para não falar besteira. Porque tem muito técnico que acaba falando coisas desnecessárias para o cliente. Tem coisas que não precisa você falar. Principalmente quando foi alguém anterior a ele lá. Não pode dizer, o cara é armingueiro, olha o que o cara fez aqui. Quanta gambiarra, o cara destruiu o seu aparelho. Não, nós temos que ser ético, tá? Eu sempre digo o seguinte, existem erros, todo mundo erra no nosso meio, todo mundo erra. Mas existem erros que a gente olha assim e diz, não acredito que o camarada fez isso. Que nem, por exemplo, uma vez eu peguei um refrigerador, o camarada foi trocar o sensor, usou fita aluminizada para isolar os cabos. Nossa. Fita aluminizada. Isso daí é imperdoável. Não é verdade? Me diga se não é. Além de perigoso, né? É imperdoável. É complicado, cara. Porque, primeiro, não usamos fita isolante em sensores por causa da baixa temperatura. A isolação da fita vai se soltar e a emenda vai ficar exposta. Então, ou a gente usa a isolação termorretrátil, ou então a gente usa os próprios clips que vem no sensor. O camarada passou fita aluminizada. Então, existem erros que são grosseiros. Então, tudo isso hoje leva o cliente a desconfiar do técnico. É por isso que todo técnico sempre tem que estar bem preparado, sempre bem dotado de informações, para que quando chegar na residência do cliente, ele não venha passar vergonha. O cliente fique satisfeito e possa indicar ele para outras pessoas. Porque aqui no estado de Sergipe, simplesmente pelo meu canal, ou nosso canal, hoje a minha clientela é muito grande. Porque as pessoas me conhecem do YouTube. Então ela chega a dizer, eu quero o doutor refrigeração. Às vezes eu até mando o meu ajudante lá e diz, não, eu quero o doutor refrigeração, eu não quero o senhor não. Não, mas foi ele que me mandou, não, eu só quero o doutor refrigeração. Entendeu? Por conta da confiabilidade. As pessoas acabam me dando credibilidade em função disso. Porque eu simplesmente falo o que está acontecendo e falo como resolver o problema. Até comentar um assunto que a gente também tem esse problema aqui em São Paulo, né? Que nós estamos aqui em São Paulo. Geralmente as pessoas já chegam desconfiadas que o técnico está armando alguma coisa ali que não, aquele defeito, aquela peça que ele falou que é a defeituosa, talvez não seja tanto aquilo, pode ser uma outra situação, entende? E infelizmente, ou felizmente a informação hoje está aí, as pessoas o cliente sempre dá aquela pesquisada na internet, deixa eu dar uma olhada, porque vai que eu mesmo consigo trocar, né? E aí chega hoje lá o tem técnico. É verdade. Tanto que no nosso canal eu levo dicas para técnicos e para pessoas que não são técnicas. Às vezes coisas simples, a pessoa consegue fazer na sua própria casa. Maravilha. Pessoal, a gente já vai chegando aqui nos momentos finais do nosso podcast, da nossa conversa com o grande doutor refrigeração, né? Que já está dando aí o nosso tempo com o grande Watson. E eu fico agradecido, né? Nós ficamos agradecidos de ter você aqui conosco. E de verdade, cara, hoje eu aprendi muito, né? Entender um pouco de como começou essa refrigeração há 30 anos atrás, praticamente, né? Quando você chegou. Então, nessa época, né? Como que as coisas funcionavam. Para nós, né? Que estamos começando, hoje eu me sinto um mero principiante, né? Estou aí chegando a 9 anos, né? De mercado. E, poxa vida, a gente já passei por tanta coisa.
mas conhecer um pouco mais da sua história foi muito gratificante, né? Já vi bastante vídeo seu no canal, já fiz esse miguezinho aí com o cliente, já. E hoje, cara, é uma honra de verdade a gente estar batendo papo aqui, a gente está conversando, né? Tá trocando experiência. Então fica aqui o meu agradecimento por você ter dado esse tempo pra gente. Obrigado. Mari? Watson, queria aproveitar também, te agradecer por ter disponibilizado seu tempo para conversar com a gente, te parabenizar também por toda a sua história, parabenizo pela sua força de vontade de ter se empenhado tanto em querer aprender uma nova profissão e encarar mesmo com unhas e dentes e fazer o negócio acontecer, né? Porque com certeza foi preciso. Você precisou dar muito suor aí, como você mesmo disse, muito suor, muitas lágrimas, acredito eu, mas valeu a pena, né? Com certeza. E deu certo, você tá de parabéns, muito obrigado, viu, por ter vindo aqui conversar com a gente. Sua fala, seus conselhos são muito valiosos. Com certeza, tanto eu quanto o Caleb e quem tá aqui nos ouvindo, nos assistindo, vai poder aplicar na vida e conseguir ter bons resultados, né? Com certeza, muita gente hoje não sabe o motivo real de eu ter esse canal no YouTube. Eu tô com 3 anos e alguns meses aí no YouTube. Eu, de conta monetarizada, só tenho 1 ano e pouquinho, porque até então a minha conta não era monetarizada. Porque o meu intuito de abrir esse canal foi de ajudar a pessoas que hoje, mesmo com todas as facilidades que tem, não tem como entrar numa escola, não tem ninguém para ensinar ela. Eu sempre recebo vários e vários comentários aí de internautas, dizendo: doutor, graças ao seu canal, hoje eu tenho uma profissão, graças ao seu canal, hoje eu levo sustento para a minha família, graças ao seu curso grátis de split, de ar-condicionado, eu consegui aprender algo, hoje eu trabalho de ajudante, trabalho como técnico. Então isso para mim é um motivo de muita alegria, de muita felicidade, porque eu sei que de uma certa forma eu contribuí para muitos pais e mães de família poderem aprender uma profissão. Então eu fico muito realizado. Isso para mim é um sonho realizado. Tá de parabéns, viu? Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Desde já quero agradecer a participação de todos vocês. Que Deus continue abençoando a cada um, em nome do Senhor Jesus, e obrigado sempre. Amém. Muito obrigada, hein? É isso aí, pessoal. Chegamos aqui ao final de mais um podcast. E olha para você ver, nosso canal chegou lá em Sergipe. Que maravilha, que legal. Nosso canal tá aí rompendo fronteiras, né? Então a gente vai encerrando aqui com muita alegria esse bate-papo com o grande doutor Refrigeração. E quero pedir para você dar aquele like, curtir. Eu já deixei aqui em cima o link para o canal do Dr. Refrigeração. Se você não segue, depois vai lá e dá uma conferida no conteúdo que ele tem colocado. Vou deixar também na descrição do vídeo. Valeu, pessoal. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Valeu. Falou, pessoal. Até a próxima, hein?